queridos companheiros do Prosa Bem. Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazermos mais uma reflexão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês a respeito, como eu disse, do capítulo 12, com 2 versículos, 28 e 29, do Evangelho de Mateus, onde Jesus aqui está curando um cego e mudo endemoniado. Era muito comum naquela época e alguns dos apóstolos, alguns específicos, gostavam, e se encantavam com essa possibilidade que Jesus tinha de expulsar os demônios, os daimons, que na verdade nada mais era, gente. Hoje nós já descortinados pelo Espiritismo, já compreendemos que são, na verdade, espíritos, onde nós, muitas vezes, abrimos brecha na nossa casa mental e fazemos essa sintonia para que esses companheiros, esses espíritos que ainda estão no processo evolutivo, não avançado, mas que ainda estão caminhando, peregrinando, alguns não por maldade, não por perversidade, mas sempre por ignorância. Aliás, alguns por ignorância, mas todos sempre por fragilidade. Quando Cristo diz a Pedro, Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então a gente começa a observar que todos nós somos vasos frágeis, de barro, biscuits, na verdade, somos biscuits. E qualquer descuido a gente pode trincar. Então, todos nós ainda estamos passando por esse processo. Então, uns por ignorância e outros ainda virados para o mal, voltados para o mal, entretanto, pela fragilidade ainda do desenvolvimento daquele espírito. Então, nesse caso específico aqui, Jesus está tratando desse espírito, que é um vivo encarnado, que está sob influenciação espiritual de um vivo desencarnado, que, para isso, acaba acometendo de determinada doença espiritual. Então, ele era cego e mudo. Aqui a gente está fazendo um tratamento do ponto de vista material, de uma cegueira realmente material e de uma surdez material, mas a gente também pode estabelecer isso, gente, como uma ausência de entendimento e de compreensão. Porque, veja, a pessoa que está cega, cega e muda, veja, muda, ela não consegue articular. Normalmente, a pessoa que não articula, ela tem problema de audição, Os dois vêm acompanhados, as duas sintomatologias. Então, ele aqui era cego, veja, ele não conseguia enxergar e não conseguia ver. Lembram do cego de Jericó? O cego Bartimeu? Então, não consegue, é uma cegueira espiritual tão profunda que a gente perde completamente a visão, a visão periférica, e a gente foca muitas vezes naquele elemento de dificuldade, naquele processo depressivo, focando em ideias repetitivas, ideias com pensamentos ruins, pensamentos degradados, pensamentos que não nos leva, que na verdade nos leva a cortar o bom ânimo pela vida, a alegria e a felicidade de viver. Então, vivemos, como diz André Luiz, no monoideísmo. É como se você ligasse um piloto automático na sua vida. E quem não já passou por essa situação? Porque só enxergamos o problema. E aí a gente pensa a gravidade do problema, a gente pensa tudo o que vai acontecer. Normalmente as pessoas ansiosas, elas entram muito rapidamente nesse processo, abrem brechas para esse processo, porque você foca naquilo que de ruim pode acontecer. Está aí o termo, preocupação. Então, quem se preocupa sem necessidade, quem tem preocupação sem necessidade, sofre normalmente mais do que o necessário. Então, vamos entender a necessidade da gente abrir o nosso espectro, e tirar essa cegueira espiritual. Então, essa pessoa aqui, Jesus já não está nos dizendo
que Mateus já está trazendo para a gente a informação de que ele era um cego físico, mas também um cego espiritual, né? Tanto que ele estava endemoniado, estava com daimon, né? E também ele era mudo, ele não articulava. E se ele não articulava, é porque ele não ouvia. E quando Jesus fala em ouvir, o ouvir para o judeu da época de Jesus, né? Era muito mais, gente, do que escutar. Vocês estão escutando agora, nesse momento. Alguns estão somente escutando, mas outros estão ouvindo. Quem está ouvindo é quem está escutando e está internalizando tudo isso. Ou seja, está criando um liame, né? Está entendendo tudo aquilo que a gente está aqui falando em reflexão. Então, esse aqui não conseguia entender, não conseguia digerir, né? E por isso ele não conseguia articular. Então, esse homem, ele foi levado até Jesus porque ele estava com um comportamento não dito normal, né? Ele estava endemoniado. E Jesus aí tira aquele espírito dele. A chegada do mestre para nós, assim, a presença dele, o magnetismo dele fazia com que a gente mudasse de estação. Então, nesse versículo específico, os fariseus que estão ali dizem assim, Jesus expulsa os demônios porque ele é demônio. Né? E Jesus vai explicar que não, porque não existe casa dividida. Se ele também tivesse, se fosse o demônio, um mau espírito, um mau gênio, expulsando outro mau gênio, a casa estaria dividida. Então, pelo contrário, é o amor que chega e faz com que aquela pessoa que está sofrendo a influenciação espiritual simplesmente se desligue daquele monoideísmo, volte para um patamar vibratório adequado, e aí o companheiro vai embora. A influência espiritual acaba, né? Então, Jesus está explicando isso a eles e diz assim no versículo 28, capítulo 12, de Mateus. Porém, eu expulso Daimon pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Olha, se não é isso que Jesus está dizendo para a gente. Se eu consigo, né, expulsar esse demônio de você, se eu consigo expulsar ou afastar esse espírito, essa influenciação espiritual de você, é porque você atingiu um patamar vibratório diferenciado. Você tirou as escamas dos olhos, você passou a articular algo que você já está compreendendo. Então, eu cheguei perto de você e a minha influência fez com que o reino de Deus, gente, reino de Deus aqui não tem nada a ver com espaço circunscrito ou ordem do dia. Reino de Deus é um estado de espírito, é um estado de vibração espiritual. Então, Jesus aqui está explicando que tudo está aqui na nossa casa mental. Então, ao elevarmos o patamar vibratório, né, atingimos o reino de Deus em nós, e aí sofre, deixa passar, né, esse sofrimento dessa influenciação espiritual. Então, ele conclui dizendo assim, ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo e então saqueará a casa dele? Veja, o que Jesus está aqui dizendo a gente? Né? Se você já consegue atingir esse patamar vibratório, significa que você conseguiu sair desse processo de influenciação espiritual. E olha, gente, alguém que entra na nossa casa, apodera-se dos nossos pertences, vai nos amarrar e vai saquear a casa toda. Então, veja, quando Jesus está dizendo assim que vai nos amarrar, vai acontecer exatamente o que aconteceu com esse cego e mudo que ele está aqui libertando. Então, quando a influenciação espiritual chega para nós, por nossa chamada, porque se a gente for para o Livro dos Espíritos, é muito claro, né? A questão é a 459, vai se perguntar assim, Kardec vai perguntar aos espíritos, os espíritos influenciam sobre o nosso pensamento, sobre as nossas ações? Olha a resposta da espiritualidade. A esse respeito, sua influência é maior do que creres. Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas olha que pergunta inteligência de Kardec, né?
eles nos influenciam, ora. Então, o pensamento é meu, a emoção é minha, né? O pensamento, a emoção que gera o pensamento é meu. O que que acontece? Na hora que o meu daio, na hora que a minha mão mudou de estação, eu, consequentemente, passo a vibrar em outra frequência, e aí ocorre o que Jesus está dizendo aqui. Alguém entra na nossa casa mental, nos amarra de uma forma tão segura, porque acopla o pensamento com o nosso e nos deixa sem reação. Esse amarrar que o Cristo está dizendo aqui é o sem reação, é o sem agir, sem dar um passo à frente. Né? A gente fica ali surdo, mudo e cego. Então, no final, ele diz, vai saquear todos os nossos pertences. Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, a espiritualidade, e como definir o que é um pensamento, se eu estou com um dial voltado para uma influenciação espiritual ruim ou influenciação espiritual, é muito fácil. Os espíritos de luz, os espíritos bons que chegam até nós para fazer boas inclinações, boas incidências, imprimir bom ânimo nas nossas ações, a ideia vem e passa. Compete a nós ali pegarmos no ar e trabalharmos para elevarmos o nosso padrão vibratório, né? Quando a influência não é tão boa assim, o que que acontece? Gente, a ideia fica que nem pica-pau, sabe assim, na cabeça da gente? Faça, 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 não deixe, não deixe, não deixe, sabe? É mais ou menos isso. Eu estou falando a grosso modo, mas eu sei que vocês que estão aí, que são espiritistas, estão nos entendendo, né? Porque a influenciação desses espíritos, que às vezes, como eu disse a vocês, são ignorantes, né? O que que acontece? Eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Os bons espíritos não. Eles vêm, assopram nas nossas brasas, dão a ideia, né? Agora compete a gente, e eles respeitam esse livre-arbítrio. Atender ou não atender. Como Cristo, quando teve encontro com o nosso querido Emmanuel, enquanto senador romano Publio Lentulus, quando ele chega e diz, eis aqui um paradigma, mas está no teu querer, seguir-me agora ou há milênios. Então, gente, é isso. Vamos cuidar desse nosso desenvolvimento mental, vamos cuidar da nossa casa mental, para que ninguém entre nela, nos amarre, né? E saqueie essa casa mental de tudo aquilo que a gente já conseguiu conquistar. Vamos tentar nos livrar. Quando vier um pensamento ruim, um pensamento de depressão, um pensamento de tristeza, vamos trocar, vamos mudar. Lembrando que está aqui, em nossas mãos, que representa um trabalho no Evangelho, que é a conquista verdadeira da nossa vibração, mudando, né? Mudando a estação para que a gente consiga boa sintonia. Então, que o nosso bom Deus acolha esses nossos pensamentos de elevação, de amor, de bons sentimentos, de harmonia, enfim, que o nosso irmãozinho maior Jesus esteja sempre conosco, ao nosso lado, e que a gente consiga enxergar e ouvir, aliás, ver e ouvir todas as boas intuições da espiritualidade amiga que ele nos manda, que a gente consiga expandir também esse amor e esse sentimento maior para todos aqueles que nos cercam. Um grande beijo a todos, muita paz.